Bom dia. Essa é uma apresentação expositiva do trabalho de pesquisa de doutorado. Eu sou aluno de pós-graduação do programa de pós-graduação de Engenharia Química da UERJ. Trabalho com interpretação de modelos não lineares em quimiometria, uma abordagem com Shapley Extreme Gradient Booster. Esse trabalho está vinculado ao Laboratório de Tecnologia Analítica de Processos, o LTAP, para apresentar, essa ideia. Eu vou seguir esse roteiro, que vou falar de uma introdução, apresentar a fundamentação teórica do meu trabalho, estudo de caso, o primeiro estudo de caso que eu trago para esse trabalho, continuação desse trabalho e as conclusões parciais. Introdução. Aplicação de modelos não lineares explicáveis. A ideia é focar em modelos de aprendizado de máquinas e que sejam interpretáveis, e tenham melhor performance que os modelos lineares. Os modelos lineares, tradicionalmente, eles são mais confiáveis, possuem interpretação direta. Então, a ideia é tentar usar modelos não lineares para ter uma performance melhor do que os modelos tradicionais, mas focar na interpretabilidade das variáveis de entrada. A limitação desses modelos lineares, eles são baseados em premissas fortes, então muitas vezes eu não consigo utilizar porque eu não consigo atender essas premissas, e ele tem a fraqueza de tudo mais constante, As variáveis elas não se modificam conjuntamente. Isso é uma limitação dos modelos lineares. A ideia é utilizar modelos que possam trabalhar com essas duas questões. A proposição do trabalho específico, é usar o XGBooster. Ele é um algoritmo altamente capacitado para criar regressões, modelos de classificação, modelos de predição com capacidade extremamente adaptativa. Porém, ele tem uma limitação, Ele não possui uma interpretabilidade direta. Logo, a partir de então, nós usaremos o Shapley Additive Explanation. Ele é baseado na teoria dos jogos, então criou-se um algoritmo baseado na teoria dos jogos que vai interpretar os resultados desses modelos, trazer uma luz sobre as variáveis. Insights relevantes, estudar a relação entre os recursos e o alvo. Transparência e compreensão nas predições. As decisões que afetam vidas exigem explicações claras, então é interessante, é importante que tenha uma explicação clara da contribuição das variáveis para o meu modelo. Senão o meu modelo ele pode acabar tomando atalhos e chegando a conclusões muito boas, mas através de variáveis erradas, variáveis que não representam o meu estudo em si. A hipótese, A hipótese do meu trabalho é construir esse modelo XGBooster contornando as limitações inerentes à modelagem linear e, com o algoritmo do Shapley, tornar esse modelo resultante interpretável. Então, trazer uma interpretação é a base, o foco dessa pesquisa para esses modelos não lineares de aprendizado de máquinas. Objetivos, promover a interpretabilidade em modelos não lineares utilizando Shapley. A importância da interpretabilidade, trazer isso, Isso traz imparcialidade, robustez e confiabilidade. Causalidade, eu consigo enxergar causa e consequência, as variáveis de entrada e o resultado. Isso gera confiança. Quando o pesquisador ele vai utilizar essa ferramenta, vai se deparar com ela, se torna claro que você está usando um modelo de aprendizado de máquinas, mas que tem por trás a forma que as variáveis foram utilizadas, a contribuição de cada variável nesse modelo. Compreender a informação química, a gente está lidando dentro da engenharia química e da química com métodos quimiométricos, então isso é importante, informação química e o valor predito. E objetivo específico, avaliar essa capacidade de interpretabilidade em outros estudos dentro da química. Então, ser mais abrangente em relação a dados químicos.
O Shapley em si, né? Falar um pouco dele. O que ele está hoje, né, para a quimiometria, para o contexto geral do aprendizado de máquinas? Ele está no estado da arte, tá? A interpretabilidade, ela traz essa visão nova para o aprendizado de máquinas. Hoje já tem uma utilização em larga escala dentro da quimiometria de aprendizado de máquinas, mas a interpretabilidade ainda é um ponto de startup, né? De estar se iniciando nessa jornada. É fundamental compreender, né, os mecanismos e padrões químicos subjacentes, não só ter um resultado, né, não só ter uma saída. E por que, né, eu escolher o Shapley e não outros, né? O Lime, o Permutation Importance, são métodos que são utilizados também para interpretabilidade, mas são métodos que possuem algumas limitações. O Lime ele é uma previsão local, o Permutation ele sofre com multicolinearidade das variáveis. Então, o Shapley é um método baseado na teoria dos jogos cooperativos de Shapley, tendo muito mais robustez do que os demais. Ainda em relação, né, à capacidade do que é possível fazer com o Shapley, com o algoritmo de Shapley. Eu posso refinar o modelo, né, selecionar variáveis, ajustar as previsões. É útil para as partes interessadas, né, em um sistema de aprendizado de máquinas. E descobrir insights, né? Ao enxergar esse entrada e saída, eu consigo melhorar as minhas previsões, enxergar contribuições de variáveis que anteriormente poderiam ser descartadas no meu modelo ou não ter relevância no meu estudo. Abrindo a caixa preta, né? O Shapley. O que ele vai fazer? Ele vai trazer um modelo, que é um modelo de aprendizado de máquinas básico, representado à esquerda, com alguns inputs e ele traz um output. O Shapley ele consegue quantificar a contribuição que cada variável dessa trouxe para o modelo. Então é possível observar que a variável age, idade, 65, ela tem uma contribuição positiva de mais 0,4 para a minha previsão. Já a variável sexo feminina tem uma contribuição negativa de menos 0,3. Então, enxergar essas contribuições são muito importantes. De forma que, no gráfico da esquerda, eu consigo enxergar a média da contribuição das variáveis, de forma que seja ranqueada da maior contribuição até a menor contribuição, e essa contribuição aqui em módulo, então eu trago a ideia de uma contribuição podendo ser positiva ou negativa, independe. E à direita é um gráfico de colmeia, onde eu trago a contribuição de cada instância em cada variável e se ela foi mais positiva ou negativa, né? E a intensidade dessa contribuição em relação aos valores de Shapley, são valores positivos ou negativos. Isso traz uma informação muito útil nas variáveis de entrada do meu modelo. Poder enxergar a contribuição de cada uma delas é fundamental hoje para a utilização de modelos de aprendizado de máquinas. Meu primeiro estudo de caso, né, buscou se identificar, né, a adulteração em farinha de banana verde. Aqui a ideia era propor uma interpretação desses modelos lineares, não lineares, né, em quimiometria. Motivação para isso, né? A prática da adulteração da farinha de banana verde compromete a qualidade nutricional e a segurança dos consumidores. Então, eu preciso ter uma qualidade no meu modelo, né, de conseguir identificar e trazer essa informação de que aquele produto, aquela farinha específica ou produto a granel como um todo, ele está contaminado ou não. Esse trabalho já foi submetido, né, para Food Control. Aqui tem o Track Your Submission, então tem um controle aqui de como foi, né, que pé está essa submissão. Foi submetido no 22 de setembro desse ano. Já está na etapa de revisão, né, a primeira revisão já foi feita e ainda está nesse processo, enfim, mas já está em andamento esse primeiro estudo de caso.
O que esse estudo de caso trouxe, né? As contribuições. Ele apresenta resultados em faixas mais amplas do que os modelos lineares, foi comparado com modelos lineares e foi observado isso, que os resultados aqui são mais amplos, enfim, tem um modelo mais amplo, enfim. A eficácia, ele comprova a eficácia de métodos de aprendizado de máquinas, aqui no caso XGBooster, mas poderiam ser qualquer outro método de aprendizado tipo Random Forest, enfim, método de árvore ou redes neurais. E o principal, que aqui conta como a interpretabilidade, né, desses modelos, o Shapley, que traz essa transparência, explicabilidade para as previsões que esse nenhum modelo foi capaz de fazer. Continuação do trabalho, né? Como eu disse, a ideia é aplicar isso em métodos, aplicar o método Shapley em gêmeos digitais na indústria química. O que é um gêmeo digital, né? Só um paralelo bem rápido aqui. É um similar tecnológico, né? Computacional de uma planta de, por exemplo, aqui no meu caso, de purificação de propileno glicol, e o objetivo é otimizar essa planta. Trabalho em conjunto com o professor Dr. Alexandre Rodrigo Torres, da FAT, também da UERJ, e o outro trabalho é a aplicação do XGBoost Chaplin na identificação de vestígios de sangue, uma modelagem não linear de espectroscopia e imagem na região do infravermelho. A ideia aqui é conseguir identificar o tempo que essa mancha de sangue está naquele local, enfim, uma análise forense, e em cooperação com a Universidade Federal de Pernambuco, com a professora doutora Maria Fernanda Pimentel Avelar e a doutora Aline Coelho Silva Fonseca.